Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, estamos de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou te contar que o Lugano mandou a real sobre a má fase do São Paulo, atacante sendo devolvido, ponta e sendo devolvido pelo tricolor do Morumbi. Também te conto que o São Paulo pretende fazer algumas vendas ainda nessa janela de transferências. Oscar ressurge no São Paulo. Fica até o final que eu vou te contar tudo isso e muito mais, mas antes, lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, patrocinador oficial de Chelsea, Barcelona, Liverpool e vários outros clubes e competições do futebol mundial, tá? Já fiz a minha fezinha aqui no São Paulo contra o São Lourenço e vitória do tricolor. Também apostei aqui no empate entre LDU de Quito contra a Nublense e fui de Bragantino contra o América Mineiro. Faça também você a sua fezinha na 1xBet, link aqui no primeiro comentário fixado. Coloca o cupom 1xBacon para você ter 100% de bônus no seu primeiro depósito, no valor de até R$ 1.200. Colocou 50, você vai receber 100, 100, 200, 200, 400 e assim sucessivamente. Link no primeiro comentário fixado. Bora para as notícias agora, rapaziada, diretão, tá? Por quê? O Diego Lugano falou sobre a má fase do São Paulo, né, gente? Antes da decisão contra o São Lourenço, já às 7 horas da noite no estádio do Morumbi, onde já foram vendidos quase 50 mil ingressos já foram vendidos. São Paulo terá os retornos de Arboleda e Gabriel Neves, né? E o São Paulo vai para cima, cara. É um placar tranquilo para se reverter. É possível. Hoje o comentarista Lugano disparou aí, comparou a atual situação do São Paulo com a situação de 2005 vivida pelo Lugano aqui mesmo no tricolor, abre aspas. Depois que ganhamos o Campeonato Paulista e Libertadores, antes de jogar o Mundial de Clubes, ficamos 45 dias sem ganhar um jogo. Estávamos pensando no Mundial, sempre no Mundial. A gente chegava no vestiário achando que ia ganhar o jogo e não ganhava, fecha aspas, disse o Lugano. Trazendo para nossa realidade, você sair atrás nos dois jogos decisivos, jogos eliminatórios, cara, você começa sim realmente a pensar automaticamente nesse jogo para reverter, gente. E às vezes acaba deixando meio que de lado as outras competições e foi o caso. O São Paulo não vence desde o dia 16 de julho, quando goleou o Santos no estádio do Morumbi, né? Então, desde então, São Paulo vinha numa derrocada assim absurdo. A gente conseguiu eliminar o Palmeiras nos dois jogos ali das quartas de finais da Copa do Brasil. Fizemos dois jogos brilhantes contra o Palmeiras, que tem um elenco muito superior ao do Corinthians. E mesmo assim chegamos contra o Corinthians, jogamos bem e perdemos. Mas é o que eu falo, é possível sim reverter tanto o de hoje quanto também o do próximo jogo, né? Da próxima quarta-feira. O Lugano falou mais sobre essa fase e disse o seguinte, abre aspas. Sei que o torcedor vai pensar, o jogador é profissional, ganha para isso e ganha muito para isso. Mas o emocional e a mente do jogador não tem jeito, você consome isso. Consome na rede social, na família, com os amigos. Com certeza na concentração do São Paulo antes do jogo com o Cuiabá e antes do jogo contra o Atlético Mineiro, se estava falando de Corinthians, fecha aspas. Eu quero crer que não, porque, gente, você tem que estar focado ali naquele jogo, porque mais de 50 mil pessoas, quase 60 mil pessoas estiveram presentes no Morumbi, no jogo contra o Atlético Mineiro. E você vai ficar pensando no Corinthians, sendo que tem um estádio lotado para ver uma vitória sua naquele dia, eu acho um pouquinho de absurdo. Mas enfim, é o Lugano que tá falando, o cara que vivenciou o futebol realmente, né? Futebol profissional. Mas é como eu sempre venho dizendo, os dois jogos eliminatórios, São Paulo não está derrotado. São Paulo perdeu o primeiro jogo, mas tem ainda outros 90 minutos e é muito possível de reverter esses dois placares. Placares mínimos. São Paulo perdeu por 2-1 na Copa do Brasil, perdeu por 1-0 na Sul-Americana. Fazendo um gol, já leva a decisão para os pênaltis. Fazendo 2 no Morumbi lotado nesses dois jogos, São Paulo se classifica e é muito possível com a força da torcida e com a qualidade desse elenco. Hoje não teremos Rames Rodrigues e Lucas, mas semana que vem teremos. Olha só como eleva o nível. O time de São Paulo hoje mentalmente é um time muito mais equilibrado do que alguns meses atrás. É um time que não se abala com o resultado negativo. É um time que sabe o que faz com a bola e isso é muito importante. Ao meu ver, o que tem que ser priorizado e o que tem que ser feito com muita tranquilidade é a questão da finalização, que o São Paulo tem que caprichar mais na finalização. Caprichou, a gente vai sair vitorioso. Agora, se chutar com displicência, se chutar sem nenhuma técnica, se chutar de qualquer jeito, a bola não vai entrar e a gente vai ser punido e vamos ser eliminados. Caprichem na finalização, tranquilidade na frente do gol, vamos fazer os gols, porque sim, é muito possível da gente reverter. E o assunto Oscar no São Paulo ressurgiu ontem pelo jornalista Jorge Nicola. Todo mundo que acompanha o canal SPFC 100% sabe aí que o Flávio Prado informou a gente sobre
aquele contato do São Paulo por Oscar, né? Isso antes de chegar o James Rodrigues. E depois que chegou o James Rodrigues, o contato parou. Era mais um contato informal para saber como que era a situação, se ele queria voltar, quanto que custava, coisa do tipo. O Jorge Nicola confirmou a informação e trouxe mais detalhes sobre isso. E eu quero trazer para vocês, embora muita gente vai falar, mas não fala mais do Oscar, mas porque não sei o que, chega de Oscar. A informação a gente tem que trazer. Muitos vão falar, nossa, você tá metendo louco, não sei, sem ao menos assistir o vídeo. Eu sei que vai ter aqui nos comentários aqui, nossa, como esse cara é mentiroso, nossa, como esse cara inventa notícia. Eu sei que vai ter, mas essas pessoas nem assistiram o vídeo pra tá falando algo assim. Mas sempre existe idiotas pra isso, né? Desabafei aqui. Bom, o Jorge Nicola ontem em seu canal confirmou a informação e falou aí sobre esse contato e disse que o Oscar descartou completamente a possibilidade de retornar ao clube do Morumbi, retornar ao futebol brasileiro nesse momento. O meia recebe um salário de 10 milhões de reais para jogar lá no futebol chinês, né? Não seria fácil de São Paulo chegar nem perto disso. Além disso, ele tem contrato lá até novembro do ano que vem. E o Xangai SIJ, que é o time dele, quer transformá-lo em uma espécie de diretor de futebol futuramente, então tem plano de carreira pro Oscar lá, não sei se seria interessante para ele. Além disso, o Flamengo e o Internacional aparecem à frente do São Paulo caso o Oscar resolva voltar ao futebol brasileiro. No ano passado, por exemplo, o Oscar chegou a se acertar com o Flamengo, né, mas acabou não conseguindo jogar no rubro-negro carioca porque o Xangai não liberou ele para jogar no clube carioca, né? Então esqueçam o Oscar no São Paulo, acho muito difícil de acontecer essa volta, né? Embora ele tenha saído brigado, já tá tudo nas pazes, tudo tranquilo, mas a questão salarial pesa, a questão do Flamengo pesa, ele quer jogar no Flamengo, o Internacional é um clube onde ele se destacou bastante no futebol brasileiro também, então tem uma ligação muito forte. Acho que o São Paulo seria uma terceira, quarta opção do Oscar aqui no futebol brasileiro. Sobre o mercado da bola, a janela do São Paulo está encerrada, tá? Embora tenha a possibilidade do São Paulo contratar jogadores livres no mercado, o São Paulo está tranquilo, não trará nenhum reforço. Eu não posso falar isso sobre vendas, porque o São Paulo deve vender jogadores. Até que o São Paulo vendeu apenas o Neverton, né, para o Shakhtar Donetsk e embolsou 16 milhões de reais numa operação que custou no total 20 milhões de reais, né? Muito pouco, mas vendeu, era emergencial. Algumas saídas devem acontecer ainda nessa janela de transferências. A ideia do São Paulo é vender jogadores aí que estão emprestados ou jogadores que não estão rendendo ou não estão tendo oportunidades no atual elenco. O caso mais específico é o do Natan, que perdeu muito espaço após a volta do Rafinha de lesão. E agora voltou o Moreira, o Vinícius também tá voltando de lesão e ele vai perder ainda mais espaço. E ainda por cima a gente tem o Rai Ramos, que veio contratado para a função de lateral direito. Então o Natan vai perdendo espaço aqui. Isso que eu já falei desde quando o Natan voltou, gente. Mas enfim, ninguém me ouviu, né? Dos titulares, dos considerados titulares, o único que tem a possibilidade de ser vendido nesse momento é o Rodrigo Nestor, que recebeu recentemente um contato do Zenit informando aí que poderia avançar numa proposta oficial. E o São Paulo espera essa proposta oficial. São Paulo tem como meta orçamentária arrecadar 142 milhões de reais em venda de jogadores. E até agora, mano, não chegou nem perto disso, tá ligado? Então o São Paulo precisa vender mais alguns jogadores. O Nestor é um jogador muito valorizado no mercado da bola, pode render uma boa grana. E aí o São Paulo pode fazer outras pequenas vendas com o Natan, com o Patrick Lanza, que também não tá tendo espaço. Então o São Paulo monitora isso aí. Pablo Maia e Beraldo estão descartadas as vendas desses dois jogadores, a não ser que surja uma oportunidade, uma proposta extraordinária, uma proposta irrecusável. Caso contrário, eles permanecem pelo menos até o final desse ano. Quem não deve permanecer para 2024 é o Marcos Paulo, tá, gente? Ele tá cada vez mais sem espaço no São Paulo de Dorival Júnior. Ele está emprestado pelo Atlético de Madrid até dezembro desse ano, com passe fixado em 3 milhões de euros, 16 milhões de reais, mais ou menos na cotação atual. O atacante não deve ficar para a próxima temporada, deve ser devolvido. O Marcos Paulo veio com grandes expectativas no começo desse ano, né? Um jogador que eu mesmo criei muita expectativa pela habilidade, ele é talentoso, né? E muita gente criou expectativa dele. E não teve muito espaço, teve aquela treta com o Rogério Ceni, foi cobrado na frente de todo mundo, dedo e rixe na cara dele. Aí depois o Rogério Ceni saiu, veio o Dorival, deu oportunidades, o Marcos Paulo começou bem de titular, jogando bem, marcando gols. Aí criou-se uma expectativa maior em cima dele de que agora sim iria, agora vai, hein, agora vai. E não foi, acabou que perdeu espaço novamente e agora mal é relacionado para as partidas, né, gente? Marcos Paulo caiu de novo de rendimento e vem perdendo cada vez mais espaço. Com as chegadas de James Rodrigues e Lucas Moura, então, piorou a situação dele. O que se fala internamente sobre o Marcos Paulo é que falta nele intensidade, aquilo que o Rogério Ceni já vinha falando há um bom tempo.
Parece que é mais um caso que o Rogério Ceni tava certo, né, gente? Igual o do Luan. O Luan, muita gente, e até eu, o Luan tem que ser titular, o Marcos Paulo tem que ser titular. E sobre o Luan, o Rogério Ceni falava, ele não tá bem fisicamente, não tá rendendo, não sei o que, a gente ficava bravo. E nem com o Dorival Júnior o Luan tá jogando, né? Idem o Marcos Paulo. O Rogério tava certo em algumas coisas, hein? Meu Deus. Desculpa, Ceni, desculpa. Bom, esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Se gostou, deixa o like e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. E se não tiver nada mais pra fazer, tá aí de bobeira aí, assista esse vídeo aqui também pra você ficar atualizado aí e fazer uma maratona aqui no canal do Beijo. Tamo junto, forte abraço e até o próximo. É nóis.